Boa tarde então a todos. Estamos reunidos para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, o ciclo 2024, concretamente a segunda sessão deste ano. Seminário de História Religiosa que nós quisemos dedicar ao longo do ano de 2024 ao tema abrangente Santidade à Portuguesa, da Invencio às Relíquias e do Culto à História. Hoje, a sessão de hoje será dedicada ao tema A Vito de Braga e a Revelatio Sancti Stephani. Hoje vamos recuar a tempos, digamos, mais antigos, relativamente pelo menos à última sessão, que do ponto de vista da figura estudada remontava aos inícios da independência portuguesa, mas relativamente à época da situação em si era bastante mais tardia. Hoje vamos de facto para momentos bastante anteriores. Para orientar esta sessão, nós temos connosco o professor Isidro Lamelas, que convidamos para orientar precisamente esta sessão, que eu muito sumariamente passo a apresentar a partir da ficha da sessão, a que certamente todos tiveram acesso previamente. É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em Ciências Patrísticas pelo Instituto Patrístico Augustiniano, em Roma, doutorado em Teologia Patrística pela Universidade Gregoriana, também em Roma, leciona desde 2000 na Universidade Católica Portuguesa, onde coordena atualmente o ciclo de doutoramento em Teologia. Ao longo dos últimos 20 anos tem promovido a tradução e estudo das fontes do cristianismo, tem publicado numerosos livros e artigos em revistas nacionais e estrangeiras sobre o cristianismo das origens e a literatura patrística, sem deixar também de se interessar pelas temáticas franciscanas. É membro de direção da Faculdade de Teologia, membro integrado do CITER, também da Faculdade e da Universidade Católica, e diretor da revista Itinerário. Resta-me, antes de passar a palavra ao professor Isidro, agradecer em nome do Centro de Estudos de História Religiosa o facto de ter correspondido ao convite para estar connosco e para intervir também no contexto do Seminário de História Religiosa 2024. Vamos certamente ouvi-lo com muito gosto e com muito proveito. Também dizer para todos, já sabemos, mas que teremos uma primeira parte expositiva, que irá mais ou menos até 1 hora, e depois teremos uma segunda parte de diálogo com o conferencista durante o tempo que se proporcionar. Muito obrigado e passo então a palavra ao professor Isidro. Muito obrigado, professor Délio. Renovo a minha saudação aos colegas e a todos os que estão inscritos e frequentam este seminário, especialmente os que estão a acompanhar esta sessão. E também tenho que começar por agradecer o convite honroso de participar neste seminário, inicialmente com algum receio, já que o tema da geografia não é propriamente o meu campo de estudo e de trabalho mais habitual, é mesmo, em alguns aspectos, um terreno um bocadinho novo, não que significa que seja totalmente estranho, desde que realmente eu continuo a lidar com este quadro cronológico dos primeiros séculos cristãos. Normalmente trato mais da literatura e do pensamento, história das ideias e da teologia patrística, mas foi um desafio muito curioso, já agora também este que me foi proposto, e na altura, entre outras hipóteses, eu pensei que seria interessante abordar este tema do contributo que tiveram dois presbíteros bracarenses, a Vito e Eurósio, especialmente a Vito, para a divulgação das relíquias do culto de Santo Estevão, proto-mártir, portanto, primeiro mártir, primeiro é muita coisa, e também como o próprio acontecimento e género que se vai gerar a partir das chamadas invenções. Trata-se realmente de um momento também vai configurar as posteriores descobertas, invenções e
culto ligado às relíquias de santos ou mártires antigos. Portanto, procurando seguir um bocadinho o plano que propus, depois de uma breve introdução, falarei um bocadinho do enquadramento, alguns precedentes e depois procurarei entrar na substância do tema, que ao fim e ao cabo consiste na consideração de dois documentos fundamentais, a Carta de Vito ao Bispo Balcónia de Braga e o texto da Revelatio, redigido por Luciano, como mais tarde iremos explicar melhor. Então, em jeito de introdução, no contexto de um seminário intitulado Santidade à Portuguesa, da Invencio às Relíquias e do Culto à História, não parece, afinal, desenquadrado relembrar o papel de dois presbíteros bracarenses, Orósio e Avito, na divulgação, na propagação do culto das relíquias e promoção do culto dos santos. Não é um santo português, mas a nossa cultura, o nosso culto, a nossa geografia, a nossa toponímia está repleta de referências ao mártir Estevão, por exemplo, recolhendo alguns dados, ou resumindo alguns dados reunidos pelo professor André Simões, 43 paróquias portuguesas têm-no como órago, 3 dezenas de povoações, pelo menos, têm o seu nome. Em Portugal são muitas as igrejas, mais ou menos antigas, também com o nome ou construídas e mantidas sob o nome de Santo Estevão. Em Braga há mais que uma, em Lisboa a mais antiga talvez, de Santo Estevão da Alfama, que antes da remodelação do século XVIII sabemos que guardava uma relíquia importante de Santo Estevão, conservada numa âmbula de prata dourada, que se expunha no dia da sua invencio. Há outros casos onde não temos uma documentação tão completa. Por exemplo, a Igreja Santo Estevão do Santíssimo Milagre em Santarém. Enfim, o milagre não tem a ver propriamente com os milagres de Santo Estevão, são outros milagres posteriores, mas o título continua: a Igreja de Santo Estevão em Coimbra, Mocela, por exemplo, São Miguel de Frossos, em Braga, também em Vila Real, Santo Estevão do Rio Mau, em Chaves, esta muito referida, inclusivamente no Liber Fidei, Santo Estevão de Falhões, Aroca, em Aveiro. Estou apenas assim, salteadamente, nomeando locais, igrejas com o nome de Estevão. A Igreja de Santo Estevão de Odivelas, já agora também. Ora bem, o que é que isto nos mostra? Que, não sendo um santo nacional, é um santo que marca também a nossa geografia, a nossa história. 30 localidades, por exemplo, em Portugal têm o nome de Estevão. As feiras são muitas, as feiras de Santo Estevão, talvez também pela proximidade com o Natal e no final do ano. Aparentemente, portanto, estamos perante um fenómeno de popularidade na nossa geografia e, no entanto, as tais relíquias que se destinavam a Braga e a Portugal nunca cá chegaram. Não deixa de ser curioso. Imaginemos, podemos dizer nós, se os propósitos do presbítero Avito de Braga se tivessem realizado, como iremos ver. Provavelmente teríamos em Braga e em Portugal um caso muito semelhante ao que temos em Santiago de Compostela, com outro ilustre mártir e santo. Ainda assim, pelo que sucedeu, por exemplo, em África, no Templo de Santo Agostinho, e logo a seguir à clamorosa invencio de 415, podemos imaginar as consequências que poderiam ter para nós também essa presença de relíquias de um santo tão ilustre. Não deixa mesmo assim de ser relevante para a futura evolução do culto dos santos entre nós o facto de, nesta primeira translatio,
mal sucedia, podemos dizer desde já, nela estarem envolvidas duas figuras históricas da Igreja bracarense. Os nomes que já referi, e vamos nomeá-los mais vezes ainda, dois presbíteros contemporâneos, provavelmente se conheceram não assim só de ocasião, tudo indica que havia entre eles, ou estabeleceram entre eles alguns contactos de amizade, e a eles devemos então a existência, pelo menos documentada, desta importante descoberta das relíquias de Santo Estevão e das peripécias que seguiram à mesma descoberta. Uma palavra de enquadramento quer histórico, quer também um bocadinho religioso. Estamos em 415, e é desse acontecimento que vamos falar, um acontecimento que Teobrado, na altura, tanto a tal ponto que, por exemplo, Idácio de Chaves, no seu Chronicon, já faz referência ao acontecimento. Sob a presidência do bispo João de Jerusalém, diz ele, foi descoberto Estevão, santo e primeiro mártir, depois de Cristo Salvador. A informação de Idácio, sempre lacónico, como é característica do seu crónica em geral, provavelmente já se baseia na carta de Vito, escrita ao bispo do Alcorn. O que significa que esta era bem conhecida entre nós já então. Bom, nós estamos por volta dos anos 417, o que significa que portanto, quando se faz aqui referência ao bispo de Jerusalém, é João de Jerusalém, ou João II de Jerusalém, que foi bispo nesta cidade em 386 e 417. Apesar da distância geográfica e do contexto em que sucedeu a tal descoberta das relíquias do proto-mártir Estevão, a revelácio redigida, entretanto, a pedido de David, provocou realmente uma onda de interesse pelo acontecimento e pelas próprias relíquias. Graças à intervenção, portanto, direta dos dois presbíteros bracarenses, o culto depressa se propagou, não tanto imediatamente na Hispânia, e mais em concreto entre nós, no contexto galaico-lusitano, mas sobretudo em África e arredores. Os Alis será o centro, muito próximo de Cartago, depois Hipona, como testemunham já os sermões e outros textos de Santo Agostinho. Agora, sobre o contexto desta descoberta das relíquias, para dizer que, enfim, que elas têm especial significado precisamente devido às circunstâncias em que ocorreu esta descoberta. Plágio, estamos num contexto de debates acesos entre correntes teológicas, sobretudo preocupa neste momento a Igreja bracarense, a Igreja lusitana, o pelagianismo os ecos já tinham chegado também cá, mas sobretudo as chamadas ideias originistas, o originismo, digamos, que vai levar Orósio a viajar até Hipona para pedir a Santo Agostinho colaboração no esclarecimento e no combate destas teses, sobretudo originistas, e também do priscilianismo que já estava. Portanto, Plágio, que foi um dos que, com Orósio, talvez também a Vito, fugiram para Roma na sequência da tomada, fugiram para a África, na sequência da tomada do saque de Roma pelas tropas de Alarico no ano 410. A partir desse ano, como sabemos, houve um verdadeiro êxodo em busca de refúgio, sobretudo no norte da África, e Orósio é um dos que foi até Hipona. Orósio, dizia eu, e não só, outros menos famosos, mas que também seguiram o mesmo percurso. Plágio seguiu o mesmo caminho,
no outono de 410, já, provavelmente. Santo Agostinho, entretanto, se encontra já como bispo de Hipona, no fim do tinha-se concluído precisamente a famosa e importantíssima Conferência Antipelagiana de Cartago do ano 411, perdão, a Conferência Antidonatista. É um ano importante porque se fecha esta grande causa para Santo Agostinho. Ele finalmente está disponível para se dedicar então a combater as teses de Pelágio e do seu discípulo Celestio. Entretanto, Santo Agostinho, que inicialmente não deu grande importância ou grande atenção a Pelágio, quando se dispõe a pegar no assunto, Pelágio já se encontra em Jerusalém, portanto, praticamente, Santo Agostinho não, como era a intenção quer de Pelágio, quer do próprio Agostinho, encontrarem-se para debaterem a teologia de ambas as partes, acabaram por não se encontrar. Ora bem, portanto, Pelágio está em Jerusalém. Em Jerusalém ele é acolhido pelo bispo local, de que já falamos, João II. É acolhido muito benevolamente, e isto vai dar depois aso a outras circunstâncias que têm a ver com o acontecimento central que nos ocupa. Precisamente em 415, Santo Agostinho trabalhava na altura no De Trinitate, enquanto respondia a algumas questões teológicas que interlocutores como Orósio lhe colocavam. As grandes questões que Orósio colocava já nos referimos, tinham a ver com priscilianismo e origenismo, mas havia também a tal questão da origem da alma, que era uma questão disputantíssima, sem solução, para a qual o próprio Agostinho não tinha resposta, então ele aconselhou a ir a Jerusalém e ter com São Jerónimo, que se encontrava em Belém, para que ele lhe desse solução para essa questão. É isso, em boa parte, que leva que, neste momento, portanto, quando em 415, dezembro de 415, se dá essa extraordinária descoberta das relíquias do mártir Estevão, em Jerusalém se encontram Grósio, Avito e Pelágio, como já referimos. É provável, inclusive, que tenha sido Orósio a persuadir o bispo João de Jerusalém a reunir um sínodo para discutir a questão pelagiana. Esse sínodo realizou-se primeiro em Jerusalém, mas não se concluiu propriamente aí a questão. Então continuou em dezembro de 415 em Dióspolis, na Lídia, este sínodo presidido pelo bispo Eulógio Cesarei. Embora bem apreciado com um dossiê preparado em Hipona por Santo Agostinho, Orósio, podemos dizer que não lhe correu bem a sua participação neste sínodo, onde ele, podemos dizer, passa a expressão, armado até aos dentes com toda a teologia de Agostinho, mas sucedeu um problema, Orósio não sabia grego, os tradutores também não traduziram bem, não lhe prestaram bom serviço, e ele saiu desta experiência do debate sinodal bastante desiludido. É a primeira vez que a questão das línguas é também um problema na discussão teológica. Neste caso, as línguas vão ter um papel importante também por causa da tal tradução do grego para o latim da própria Revelatio, iremos ver. Portanto, estamos neste contexto de um bilinguismo já onde o grego está cada vez a perder mais terreno quanto aos ocidentais, começam a não conhecer o grego, o caso de Orósio, o caso de Agostinho, recorre-se à tradução, mas nem sempre esta tradução, enfim, funcionou perfeitamente. Enfim, desiludido com este desempenho, Orósio decidiu regressar à sua terra, passando por Hipona. E é neste contexto que Avito, o bispo, seu amigo de Braga, lhe confia, como iremos ver, o precioso tesouro das relíquias de Santo Estevão, acabadas de descobrir, de encontrar, para trazer para Braga. Pelo menos era essa a intenção. Uma palavra ainda, em termos de antecedentes, não deixa de ser ainda contextualizante.
algumas breves considerações sobre a questão das relíquias no período podemos dizer, anterior à Invencio de Sancti Stefano, à descoberta, a esta grande ou clamorosa descoberta. O costume de conservar a memória dos mártires, sabemos que é quase tão antigo como a história do cristianismo. Por exemplo, os escritos de São Cipriano, e os testemunhos são bastante generosos, mostram-nos que em meados do século VI já existiam listas de mártires e um calendário de celebração onde recolhiam ou celebravam memórias das relíquias dos mártires devidamente guardadas e periodicamente celebradas. Quando, uns anos atrás, portanto estamos aqui em meados do século II, 156, mais exatamente, eu vou partilhar o texto neste momento, temos um relato do martírio de São Policarpo, onde nos é dito exatamente, agora vou ler a sua última parte do relato, parte precisamente que eu sublinhei. Vendo o centurião a oposição dos judeus, estamos num conflito já entre a sinagoga e a eclésia bastante acentuado, sabendo nós que o judaísmo se opunha bastante veementemente ao culto das relíquias por razões que sabemos, conforme o costume pagão, portanto, deste modo, diz o narrador, estamos a ler o relato do próprio martírio de Policarpo, podemos mais tarde recolher os seus restos, Policarpo foi queimado vivo, que ele diz, mais preciosos do que pedras raras e mais valiosos do que ouro, para depositá-los em lugar conveniente, onde todos, quando possível, nos reunimos, com a ajuda do Senhor, para celebrar com alegria e júbilo o dia do seu nascimento pelo martírio, dias natalis, que é assim que se considera a morte e o martírio cristão. Em memória, portanto, sublinho esta palavra, nesta altura as relíquias são sobretudo memória, mártiro, ou memória sanguinis, dos que combateram antes de nós, preparando-nos e fortificando-nos para a luta ou lutas futuras. Segunda observação, portanto, nesta altura, o culto de conservação e o culto das relíquias, em primeiro lugar, tem este significado da memória, preservação da memória, memoriais do combate ou então da vitória do mártir, que, entretanto, têm como objetivo a exercitácio e a preparação para o martírio de outro. Para já ficamos por este texto. Portanto, estamos a falar, grosso modo, podíamos, e não vamos aqui, obviamente, falar de todos os precedentes, lembrando só, por exemplo, outro caso, aqui mais próximo de nós, na Pácio de São Frutuoso, Bispo de Tarragona, com outros companheiros, estamos na perseguição sob o imperador Valeriano, em 258, onde se narra que os cristãos, chegada à noite, voltaram ao anfiteatro para levar consigo vinho, para apagar os ossos que ainda ardiam. Depois, continua o texto, reuniram as cinzas dos mártires, tomando cada qual o que podia levar nas mãos. Portanto, há, claramente aqui, portanto, estamos em meados do século III, já há este costume bastante divulgado, embora não, talvez, de forma muito organizada, como se vê aqui, de conservar as relíquias ou restos mortais dos mártires, que, como sabemos, são, nesta altura, os santos, ou os primeiros santos. O cuidado, portanto, dos restos mortais e o culto das relíquias, primeira observação ou constatação, é muito anterior à Pax Constantiniana, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também não começou com esta tal famosa Invencio das relíquias do mártir Estevão. Podíamos dar aqui exemplos de São Jerónimo, essa carta que poderão ler se quiserem, que vem a seguir,
uma carta que ele dirige a Ripário, respondendo a um tal Vigilâncio que condenava, criticava o uso cristão das relíquias. Relíquias dos mártires, ao qual ele responde que nós veneramos as relíquias dos mártires a fim de adorarmos aquele, portanto, não os mártires, mas o Senhor dos mártires e aquele de quem eles são mártires, ou testemunhos, mártires. Honramos, sim, os servos, para que a honra prestada a eles recaia sobre o seu Senhor, que diz: quem vos recebe, a mim recebe. Portanto, este esclarecimento começa a ser importante, precisamente porque, por um lado, há a contestação da parte de alguns cristãos, podemos dizer mais racionalistas, dessa prática que eles consideram pagã e que soa a novidade em alguns setores, devido talvez a uma série de excessos que começam a verificar-se a partir do século IV. Por outro lado, começa a sentir-se a necessidade de desenvolver uma teologia das relíquias, precisamente para explicar esta clara distinção entre o culto devido a Deus, e só a Deus, e a veneração dos santos nas suas relíquias. Santo Agostinho se mostrou cético inicialmente, ele próprio recusava e via como manifestação pagã essa prática do culto dos mortos, mesmo que fosse dos santos ou dos mártires. Ele, depois da constatação ou do testemunho que pôde vivenciar já em Milão, podemos dizer que é a grande, antes da descoberta das relíquias de Estevão, outro grande momento sob o episcopado de Santo Ambrósio, em 386, da descoberta das relíquias dos mártires Gervásio e Protásio. Também é um acontecimento muito sui generis, já que não se sabia sequer que estes mártires existiam, e é a partir daí que se começa toda uma narrativa à volta destes nomes. Santo Agostinho assistiu a esse episódio e, quando regressa à África, depois já como presbítero e pouco tempo depois como bispo, ele vai constatar precisamente uma série de histórias que se narram, de acontecimentos miraculosos à volta, ligados já às relíquias do mártir Estevão pós-evento, isto é, depois e na sequência da tal descoberta das relíquias em 415, e a partir daí ele não só, podemos dizer, repensou a sua opinião, como vai desenvolver uma teologia das relíquias. Nós encontramos isso já em alguns sermões, sobretudo os sermões que ele pregou, que são os 6 ou 7, sobre Estevão, para o martírio de Estevão, e depois na Cidade de Deus, no livro 22, em que ele reúne o primeiro, ou os primeiros libelli miraculorum, que eram já recolhas de milagres à volta do santo Estevão e outros santos, mas sobretudo Santo Estevão, e portanto, finalmente, o próprio Agostinho mostra as consequências que estes acontecimentos, sobretudo o que aconteceu em 415, perto de Jerusalém, provocou na cristandade. Bom, dito isto, vamos então ao caso que nos ocupa nesta sessão, mais concretamente, a invenção das relíquias do Santo Estevão, como podemos dizer, onde nós podemos ver, a partir da documentação que temos, documentação bastante segura, estamos perante um paradigma de construção de um santo a partir precisamente da descoberta dos seus restos mortais. Estamos perante
uma das invenções mais clamorosas da história do cristianismo, podemos dizer. É mesmo o dossiê de Estevão, é o mais extenso, é o mais difícil, inclusive, é de dominar depois do dossiê da Vera Cruz, da Santa Cruz. Este é o mais completo. Temos, se formos considerar toda a literatura que ele motivou. Lembrando que esta invenção veio, de certa forma, preencher um silêncio, talvez até um vazio, desde a narrativa dos Atos dos Apóstolos, onde nós podemos encontrar o primeiro modelo geográfico da posterior literatura cristã, onde se narra o martírio do santo, em Atos 6, 7 e depois parte do capítulo 8. Recordamos só o essencial. Estevão, o diácono Estevão foi dilapidado extramuros de Jerusalém pelos anos 30, 31, 32, por aí. Pouco mais sabemos acerca dele, a não ser que depois os seus restos mortais foram colocados fora da cidade. Portanto, ele próprio foi martirizado, aliás, fora da cidade. Exo, diz o texto, Atos 7, 58. Exo tes poleos, e foi, diz que alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Portanto, trata-se de um luto, ou então um funeral à maneira antiga, e nada mais sabemos, nem do local, nem acerca do local da sepultura, nem o que sucedeu, enfim, aos seus restos mortais no século seguinte. Provavelmente devido às peripécias que marcam a Cidade Santa nas décadas posteriores até à era constantiniana. E talvez por isso nós entre o século II e 415 não há nenhuma referência ao túmulo de Estevão, nem obviamente às suas relíquias, embora nós conheçamos confirmação e documentação que atesta o culto bastante divulgado, o culto de Santo Estevão. Portanto, antes do século IV e também antes da tal 415, dessa data que para nós é marcante. Já agora, na literatura patrística, é significativo que só Tertuliano e Ireneu de Leão, praticamente, falam, ou são as únicas fontes anteriores ao século IV, que se referem ao santo. E assim, en passant, bastante de fugida. Não vamos ler, porque não temos tempo, mas retenhamos sobretudo este aspecto. Depois, no Oriente, temos uma referência, uma menção também muito breve de Afrat, que fala do mártir Estevão como mártir depois de Jesus e antes dos apóstolos testemunhou em nome de Cristo. Ora, estas poucas e breves menções são realmente muito parcas se compararmos com o que nós vamos encontrar na primeira parte, enfim, era melhor dizer na segunda parte e último terço do século IV, onde encontramos numerosos autores antigos que pregaram sermões ou nos deixaram referências ao mártir Estevão. Temos sermões de Gregório de Nissa, sermões de Anfilóquio de Icónio, sermões de Astério de Amésia, outros casos, já referi, sim, Gregório de Nissa, depois há outras referências menos, Basílio de Seleucia, por exemplo, que também se refere ao mártir Estevão, mas mesmo assim são poucas atenções, podemos dizer, tratando-se de um santo tão importante, dos poucos de que os Atos dos Apóstolos, no final, dão testemunho com algum detalhe.
Uh, o que é um facto é que estes sermões, toda esta, que constituem uma parte do tal dossiê de Estevão, já nos mostram um santo, podemos dizer, metamorfoseado, transformado à maneira da geografia do século IV, e que vai ser, ao fim e ao cabo, essa imagem de santo, vai ser confirmada pela Invention de 415, que deu um impulso enorme a esta devoção que já existia. Confirma, por exemplo, a pregação de Agostinho, a que nós já nos referimos, que lhe dedica mais de meia dúzia de sermões. No nosso território, enfim, nós não temos propriamente muito a dizer em relação a este impacto, esta onda. Ela chega até cá um bocadinho posteriormente, uma vez que não chegou através das relíquias que a Vito tinham destinado ao Bispo de Braga. Já agora, não deixa também de ser interessante lembrar que é significativo que quer a Vito, quer mesmo o Orósio, revela uma ligação muito forte com o Episcopado de Braga. Sobretudo, a Vito, na sua carta, exprime bem isso. Por outro lado, isto mostra que há um envolvimento direto do Episcopado da Braga Augusta neste zelo pelas relíquias e o seu culto. Sabemos que isto não é um caso isolado, esta atenção dos bispos em controlar, podemos dizer entre aspas, mas as aspas aqui até se podem tirar, este culto, que em alguns aspectos suscitava ainda preocupações, sobretudo pela sua conotação com formas de idolatria pagã. Por exemplo, lembramos o assunto das relíquias que aparece na carta do Papa Vigílio, escrita ou dirigida a Frutuoso de Braga, claro que é um século depois, mais ou menos, mas, por exemplo, no segundo Concílio de Braga, 572, presidido por Martinho Dume, o assunto das relíquias volta a estar presente no cânon 68, isto é, digo isto assim também en passant, para dizer que todos estes acontecimentos, ou o próprio acontecimento em que está envolvido diretamente o presbítero Vito, mostram ou pressupõem não só o contexto que eu resumi, mas também um envolvimento da hierarquia, um empenho dos bispos, especialmente, na promoção e, ao mesmo tempo, na tal disciplina do culto dos santos e da relíquia. O resumo dos factos, o que aconteceu, então, já que já falamos tantas vezes dela, na tal invenção, ela aparece aí descrita iconograficamente, nessa sequência que eu vou passando agora à medida que leio o texto, ou que resumo o texto, não temos tempo para o ler. O texto da Revelácio é bastante extenso. Espero depois, na publicação, apresentar o texto completo numa nova versão. Resumindo então os acontecimentos, numa sexta-feira, 13 de dezembro de 415, começa aí toda a trama que relata ou que envolve o acontecimento da Invencio. Estamos em Diáspolis, há um concílio onde estão reunidos, precisamente como já disse, o bispo de Jerusalém com Plágio, Vito, Orósio, provavelmente também a Vito, enfim. Discute-se a questão pelagiana. Poucas semanas o concílio tinha acabado de começar, a poucos quilómetros da pequena povoação de Kafar Gamala, o padre, o presbítero Luciano, que era parte, devo dizer, na linguagem de hoje, nessa paróquia,
recebe uma revelação em sonho do próprio Gamaliel, uma figura que aparece nos Atos dos Apóstolos, que lhe ordena que ele vá a Jerusalém e revela ao bispo o lugar, ao bispo local, o bispo João, o lugar em que se acham as ossadas do seu filho Abibas, de Nicodemos e, sobretudo, mais importante ainda, a do martírio de Estevão, cujo corpo Gamaliel sepultara na sua propriedade. Luciano inicialmente hesita, será uma revelação verdadeira, será um sonho, será algo do demónio, então pede mais uma manifestação divina, uma segunda e uma terceira mensagem, e só então, quando essa terceira revelação acontece, ele dirige-se de novo, ele se dirige ao bispo de João, que está no tal concílio, e iniciam os trabalhos de acordo com a revelação. Portanto, iniciam as escavações, acontece na sequência dessa, com muitas, apesar de tudo não foi a primeira tentativa de escavação que se descobrem o verdadeiro, quer o lugar, quer, portanto, as respectivas relíquias, e então, finalmente, depois de uma quarta revelação, onde interfere também o monge, dá-se a descoberta dos restos mortais do protomártir, uma descoberta que está associada a uma série de milagres, os milagres que se vão repetir depois com a transladação do mártir a 26 de dezembro do mesmo ano, 415, será este, ainda hoje é neste dia que se celebra a festa do mártir, precisamente, que é o dia da transladação, e nesta altura sucedem novos milagres. Na sequência, algumas relíquias vão ser distribuídas pelos membros da hierarquia eclesiástica, entre os quais a Vito, que se encontra em Jerusalém, como já disse, na Terra Santa, e ao saber do sucedido, pede expressamente a Luciano não só que lhe entregue parte das relíquias do santo, como relate o acontecimento. E, portanto, temos a revelatio, consequência da invencio. A intenção é enviar à Igreja de Braga quer as relíquias, quer os documentos que as autentificam. E esses documentos são duas cartas. Uma pequena carta do próprio Avito e a narração que Luciano fez, portanto, presbítero, autor da descoberta, e que Avito traduziu para latim, portanto, que nós temos a versão mais importante, podemos dizer, e com maior valor histórico, é esta, a tradução latina, porque a grega perdeu-se, a grega desapareceu, enfim, é apenas um arquétipo referencial na tradução manuscrita, e a intenção, mais uma vez, da Vito, era que as relíquias, acompanhadas por esses dois documentos, fossem entregues então ao bispo de Braga, encarregue de as transportar foi o bispo Orósio, que estava ali também à mão e que já tinha mostrado intenção, aliás, ele próprio revela na carta, que o próprio Vitor revela na sua carta, que Orósio estava cheio de saudades da sua pátria e, portanto, regressaria em breve, e é nesse contexto que ele confia o precioso espólio para trazer para a cidade de Braga. Portanto, estes são os factos e tentarei agora falar do significado, ou pelo menos da relevância paradigmática desta invenção a partir da documentação e a partir sobretudo do relato
ou da carta a Balcónio do Bispo Avito. E nesse caso, portanto, isto são, que estamos a ver aqui, é precisamente o presbítero João, que vai ao encontro do Bispo de Jerusalém, João, dizendo-lhe, tive esta revelação, onde me foi ordenado de ir a determinado sítio ou lugar, porque os mártires, até aqui ocultos ou esquecidos, se querem manifestar ou sair, fala-se mesmo de uma linguagem metafórica, abrir as portas, no sentido da revelácio, abrir as suas portas para eles se revelarem ao mundo, o mundo que está a precisar deles. Na altura era um mundo em crise, uma crise muito parecida com aquela que estamos a viver agora, provocada pelas invasões, a crise de uma igreja envolvida em querelas teológicas, como vimos, a visão que eles têm ao abrir o sepulcro, não encontram só um santo, encontram 4, que é precisamente Gamaliel, filho de Gamaliel, e qual é o outro? Falta-me agora bem, e o mais importante de todos, o mártir Estevão. A carta, então vamos agora olhar para a carta temos aqui a tradição manuscrita, enfim, da Epístola a Palcónio. Não temos tempo para dar a devida importância a isso, à transmissão textual. De ter em conta que quer o texto de Avito, quer o texto da Revelácio, redigido por Luciano e traduzido por Avito, foi muitas vezes transmitido entre as obras de São Agostinho, como é o caso deste manuscrito da Biblioteca Vaticana, a Biblioteca Palatina 209. Vamos olhar só agora também para a nossa intervenção ser um bocadinho mais interativa, olhar agora para a parte, são praticamente os parágrafos principais da carta de Avito. Começa por dizer: é meu desejo e rogo que me tenhais nos vossos pensamentos, tal como eu tenho, quanto me é possível, e não cesso de vos lembrar. Portanto, aqui se revela a tal ligação próxima e não é simplesmente formal, revela-se aqui a tal ligação eclesiástica, mas muito mais que isso. Há este ter nos meus pensamentos, portanto, alguém que não esquece do seu bispo, da sua igreja, sofrendo na minha dor as vossas tribulações. Ele refere-se às tribulações que está a passar a igreja barcarense e a igreja hispânica em geral por causa das invasões dos visigodos, que estão precisamente neste momento no seu pico, e por isso é que Orósio não pode voltar e Avito também desistiu de voltar. E derramando na Terra Santa lágrimas infindas pelo dilacramento da vossa pátria, para que o Senhor vos restitua a liberdade, a vós, a quem ele quis advertir, ou dê mansidão àqueles a quem permitiu levarem a melhor. Há aqui este desejo que a paz volte à sua terra, e esta referência às lágrimas. Avito não é o único que verte lágrimas em Jerusalém pelo que está a acontecer no Ocidente, e concretamente na Espanha. Logo no parágrafo a seguir, ele diz: e a verdade é que eu, bem-aventuradíssimo irmãos, falo, tendo nosso Senhor Jesus Cristo por testemunha, que muitas vezes ir até vós, para convosco suportar os males ou fruir dos bens. Mas o meu desejo foi impedido, ao estar o inimigo espalhado por toda a parte, por toda a Espanha. Apreciei de facto que, ao deixar a Terra Santa, porventura não conseguisse chegar até vós, e capturado em algum lugar, sofresse as penas de uma audácia irracional. Avito sabe o que está a dizer, que ele sabe, pela própria experiência de Idácio,
que esteve quase a ser capturado, que era muito perigoso nesta altura ousar atravessar o Mediterrâneo para voltar a Braga. E, portanto, ele diz, embora não obstante as minhas saudades e a minha intenção de voltar, não é possível. É nesse contexto, portanto, que ele confia então a Orósio, mas porque Deus misericordioso, já estamos no parágrafo 4º, se dignou com o meu voto e com o vosso mérito providenciar, com a graça da sua inteligência, fosse primeiro enviado pelos bispos africanos para aquelas regiões o meu queridíssimo filho e colega presbítero Orósio. Vejam a forma como ele se dirige, como ele trata o colega presbítero, meu queridíssimo filho, porque realmente Orósio é muito mais jovem, e colega, que são os dois presbíteros. E, portanto, ele diz, e dá a entender, reparem, que é por alguma intervenção do próprio Avito que Idácio se dirige à África. Idácio não, Orósio, perdão, Orósio. Ele, cujo amor e consolo me devolveu a presença de todos vós. Portanto, foi uma forma de matar saudades de vós. Em seguida, naqueles mesmos dias em que com incrível saudade esperava já ele o feliz regresso, portanto, nesta altura toda a gente fala de saudades e de regressos, até vós, dignou-se a coroa da nossa glória Jesus Cristo, Estevão, o primeiro mártir, revelar-se com grande evidência e manifestar-se com sinais e prodígios que se seguiram. Portanto, ele resume na sua carta o motivo que o leva a escrever e a confiar a Orósio este envio, digamos, o fazer dele o portador de tão importante mensagem. Recebida a ocasião de Deus, que também as coisas ordenava, considerei mais digno enviá-lo eu a vossa caridade. Portanto, estão reunidas, podemos dizer, ou estavam reunidas as condições ideais. Orósio é o portador ideal, Vito está impedido de regressar, Orósio queria muito regressar, é uma pessoa credível, segura, que vai com certeza fazer chegar ao destino o tal tesouro. No parágrafo seguinte ele continua, e assim, bem-aventuradíssimos e queridíssimos irmãos, teve-vos incessantemente no meu pensamento, outra vez essa ligação afetiva e espiritual, vendo tão adequada à disposição de Deus, dispus-me a obter do bispo, a quem fora revelada alguma parte do corpo achado, logo, ao qual, logo pedida e em segredo recebida, não hesitei a vos enviar. Portanto, ele pede ao bispo, neste caso o bispo de Jerusalém, João, o privilégio de receber as relíquias do santo. Eis a razão porque vos enviei pelo meu filho e colega outra vez, presbítero Orósio, as relíquias do corpo de bem-aventurado Estevão, primeiro mártir a saber. Agora, ele faz questão de, precisamente para credenciar, para autenticar, para credibilizar esta singular encomenda, em que é que ela consiste? As relíquias propriamente, pó da carne e dos nervos, e que mais fiel e certamente se deve acreditar, ossos sólidos e manifestos da sua santidade, tão cheios de nervos e pigmentos e odores. Pronto, isto era característico, e aqui revela-se claramente qual é a intenção do presbítero ao escrever esta carta, é sobretudo dar garantias da autenticidade daquilo que é enviado as relíquias do santo. E ele acrescenta, nesse contexto, de modo a que não possa haver qualquer dúvida. Portanto, sublinha este aspecto. Envio-os ainda, junto com esta carta, a epístola do presbítero, a quem foram reveladas estas coisas, e a transcrição, nós dizíamos a tradução, que rogando e solicitando para melhor se conhecer a verdade, primeiro ditou ele em língua grega e depois foi por mim traduzida em latim. Portanto, isto é um testemunho preciosíssimo que nós, felizmente, conservamos, que assegura não só a autenticidade,
a historicidade do acontecimento como a autenticidade da tal revelatio e do conteúdo da, da encomenda que foi enviada para Roma. Bom, para Braga. Estou a olhar já para o relógio, pois o tempo começa mesmo a ser curto. Estou mais algumas notas acerca da importância desta figura, Vito de Braga, que depois dos estudos, sobretudo de Bartoldo Altaner, não há dúvida que é o mesmo que estabeleceu amizade com São Jerónimo entre os anos 390 e poucos e 409, e que residia em Constantinopla antes de ir para Jerusalém, e manteve relações com essa corte. Portanto, era alguém com algum prestígio. Viajou para o Oriente em busca de aprofundar a sua cultura clássica e conhecer os lugares santos. Nesta altura, nós sabemos que não é insólita ou muito rara esta partilha ou esta ligação entre o Oriente e o Ocidente, entre mesmo a Galécia ou o nosso território e a Terra Santa e mesmo Constantinopla. Conhecemos o caso de Igéria, que, enfim, essa virgem consagrada viajou até à Palestina. O caso, o próprio Idácio de Chaves, a quem já nos referimos, que fez uma peregrinação à Palestina poucos anos mais tarde, depois de Igéria ou Itéria. Portanto, estamos entre os anos 380 e 400 e poucos, 407. Pouco depois desta data, Idácio estabeleceu, Idácio não, perdão, Avito estabeleceu-se na Palestina, onde a 28 de julho de 415 participou no concílio de Jerusalém contra Pelágio, servindo de intérprete, já que ele era conhecedor utriosque língua, das duas línguas grego e latim. Um homem, portanto, muito culto, como, aliás, confirma as palavras, a correspondência de São Jerónimo, que se refere a ele com elogios, enaltecendo precisamente a sua cultura. Se não fosse o caso, ele não teria participado em tão importantes momentos, como nós já referimos. O seu papel e comportamento no decorrer deste episódio da invenção dos restos mortais de Estevão apontam também para uma significativa importância dele em relação à Igreja de Braga. Já nos referimos à ligação dele com o Bispo de Braga, mas também à cumplicidade que se revela com o presbítero Lúcio de Cafar Camala, que é a terra onde se deu a tal invenção. Quer dizer, a prontidão com que o presbítero que encontrou as relíquias de Estevão acedeu a entregar-lhe as relíquias, inclusivamente a relatar-lhe o episódio, inclusivamente a entregar-lhe o texto, provavelmente, que Avito depois traduziu do grego para latim, revela realmente que se trata de uma figura não de segunda importância. Já sabemos, portanto, também ele, sendo impedido de regressar à sua terra, acaba por ter um papel, se calhar, não tão relevante como o que tinha previsto. Imaginemos que o presbítero Avito tinha realizado o seu plano, o seu projeto dele próprio, trazer as relíquias até Braga, e neste momento, ou hoje, estaríamos a falar de feitos ainda maiores. Mesmo assim, não deixa de ser alguém importante nesta história do culto das relíquias no nosso território, do culto dos santos, que indiretamente depois se propagou, é verdade, por vontade involuntária ou por querer não propriamente eh, prioritário de Avito, que a sua intenção era que elas ficassem por cá, no nosso território. Elas depois vão se espalhar um bocadinho pelo norte da África e por todo o Oriente. Isso levou a que indiretamente também tivesse tido o seu papel.
Para terminar, o último parágrafo da carta de Vito diz: também vós, santos e bem-aventurados irmãos, ou também a vós imploro, que o considereis tão verdadeiramente acontecido quanto fielmente recebido. Portanto, a tal questão de uma clara intenção, prioritária intenção de autenticar as relíquias que estavam envolvidas neste envio. Por várias razões, porque nesta altura realmente há uma certa corrida às relíquias e também sucedem casos, por exemplo, Santo Agostinho critica alguns monges que circulam com relíquias no bolso deste santo e daquele. Enfim, nós não temos entre nós, mas em Itália há um santuário que conserva as pedras do martírio de Santo Estevão, quer dizer, relíquias deste tipo na altura circulavam pelo Mediterrâneo, ao Ocidente e ao Oriente. Então, esta intenção e atenção, ou este zelo pela verificação e autenticação das relíquias, compreende-se bem. Continua, tenho realmente a certeza que, tal como se dignou o próprio mártir manifestar-se, anunciar e manifestar-se, a tal revelácio, pela salvação do mundo perclitante, com o auxílio da presença de tamanho patrono, se tal penhor a mais, como digo o zelo, por amor dele vivai seguros e sossegados. Portanto, este é já o desejo, é o propósito final, isto é, que as relíquias que Orósio transportará tragam para a Igreja de Braga e para o povo em geral esta proteção do santo de que o mundo está tão necessitado. Porque, de facto, é esta a preocupação neste momento. E não é a primeira vez que uma invenção clamorosa como esta, ou parecida como esta, acontece no momento de crise e para resolver alguma crise. Neste caso, uma crise eclesiástica, uma crise política. No caso do Bispo de Jerusalém, ele próprio está em crise, ele é um dos visados que tomou o partido de Plágio, portanto, o concílio de Dióspolis é, de certa forma, é também para julgar o Bispo de Jerusalém, João II, e esta descoberta das relíquias, de certa forma, fizeram com que o pobre Bispo, que estava numa situação delicada, saísse bem da situação, aliás, saiu triunfante, quer em termos, digamos, da sua posição política, quer depois também teologicamente, como alguém que regressa à ortodoxia. Temos aqui algumas referências geográficas, as relíquias de Santo Estevão, vamos olhar para o último mapa, onde aparece as viagens do Orósio, a negro, a primeira viagem de Braga a Hipona, a laranja, a viagem a Jerusalém, enviado pelo próprio Santo Agostinho para discutir a questão pelagiana no Sínodo de Jerusalém, depois também no Sínodo de Dióspolis. Regressa a Hipona, de certa forma desiludido, o tal insucesso, as coisas não lhe correram bem nesse sínodo. Então, vai tentar regressar à sua terra, trazendo consigo as relíquias de Estevão, aqui nestas setas azuis, chega às Baleares, à ilha de Minorca ou Menorca, e sabendo das notícias que a situação se agravava em Espanha, então regressa de novo a Hipona, deixando as relíquias ao bispo local em Minorca. Aliás, o mesmo bispo que depois vai confirmar por carta a recepção dessas relíquias e a importância das mesmas, reconhecendo esta entrega e envio dos dois presbíteros lusitanos. Conclusão,
ou consequência, as relíquias, portanto, ficaram entre as Ilhas Baleares, entre Minorca e Pona, sobretudo nesta localidade que indiquei aqui, os Alis, que vai ser depois o centro de propagação do culto de Estevão por toda a África proconsular, ou Península Romana da África proconsular, e depois também um bocadinho para o Oriente. Estas viagens, aqui atrás estava o curso da Vito, enfim, mas não sabemos depois mais nada depois da sua estadia em Jerusalém, se regressou, quando regressou, não podemos. E então, a parte final da minha exposição tinha a ver com, não temos tempo já, que era explicar um bocadinho, e vou resumir, a questão da transmissão e a tradição textual da Revelatio, neste caso já não é perdão, da carta de Vito, mas da carta de Luciano. Temos então aqui o original, o tal arquétipo em alfa grego, que seria a versão original do presbítero Luciano, autor da invenção, autor, testemunho primeiro da invenção, da invenção. Essa versão foi já a pedido do próprio Vito, por sua vez a traduziu para latim, é a versão que nós hoje temos, indicada como versão latina A. Há uma segunda versão latina B, que resulta, um bocadinho mais extensa, que resulta de uma, nós sabemos que Luciano depois terá redigido pelo menos mais uma versão a pedido do próprio Bispo João de Jerusalém. É dessa versão que dependem depois praticamente todas as versões orientais. E foi considerada, e é para o Oriente, a versão oficial, foi a versão encomendada pelo Bispo da Igreja de Jerusalém, que depois dá origem à versão também árabe e etiópica. E, portanto, nós temos, como no Ocidente, temos uma série, esses dois grandes grupos, testemunho da latim A e latim B, mas depois, se quiséssemos, dispomos de uma série de traduções em várias línguas que nos revelam precisamente a ampla divulgação que mereceu este relato da invenção feita pelo bispo, ou pelo presbítero, perdão, João. Estava aqui só para ser exato nos números, nós temos duas recensões em siríaco, embora uma normalmente não é muito, é considerada quase uma reprodução. Em grego, pelo menos 4. Estou a encontrar o apontamento onde eu tenho isso com maior exatidão. Por acaso agora não estou a encontrar, mas temos versões em georgiano, em armeno, versões, portanto, no Oriente praticamente em todas as línguas, inclusive em árabe. Claro que a nós interessa especialmente a tradução latina, por razões várias, em primeiro lugar por ser bastante segura, sobretudo a versão A. Também há uma versão em cristo-palestinense. Depois há versões, pequenas versões que se podem recuperar através de interpolações ou de citações parciais que aparecem noutros formatos geográficos, inclusive em alguns sermões. Mas, portanto, o que isto tudo nos revela é que o impacto que teve a tal revelácio, podemos dizer, cujo mérito em boa parte se deve
ao nosso conterrâneo Vito, que depois é a partir dessa narrativa que se dá toda esta propagação da constitui hoje, ao fim e ao cabo, o grande dossiê que eu me referi do protomártir Estevão. Já vejo que o tempo que me foi dedicado, pelo menos para já, me obriga a terminar por aqui, e é o que eu vou fazer. Respondo-me alguma pergunta ou acrescento de esclarecimento que julguem necessário. Muito bem, eu agradeço ao professor Isidro Lamelas o ter estado connosco e a sua intervenção. E agora, então, como habitualmente nestas sessões, num segundo momento, poderemos fazer as nossas observações, fazer as nossas perguntas. Certamente será também, eventualmente, a oportunidade do professor Isidro acrescentar mais alguns elementos, porventura daqueles que agora na parte final resumi para terminar mais ou menos dentro do. Se, se mais ninguém quer intervir, então daríamos por concluído o nosso encontro, a nossa sessão de hoje, agradecendo em primeiro lugar a disponibilidade do professor Isidro Lamelas para estar connosco e obviamente toda a intervenção tivemos a oportunidade de usufruir e que certamente depois usufruiremos também na versão escrita para o livro. E ainda então divulgar a nossa próxima sessão. Nós teremos a próxima sessão no dia 15 de abril, será também certamente uma sessão exclusivamente online, por isso com o tema de Fernando a António, 1185-1231, cônego, frade e santo. Para tratar do assunto connosco estará a doutora Leonora Lombardo, do Departamento de Bem Cultural e da Universidade de Padua. Pois certamente nos falará a partir de Itália, por isso esta próxima sessão funcionará certamente também exclusivamente em versão online. Pois, entretanto, teremos para as sessões seguintes a oportunidade de regressar à sessão, quer online, quer presencial, na Catedral do Porto. Agradeço então novamente ao professor Cícero Lamelas, agradeço a todos os que se fizeram presentes nesta sessão e certamente ver-nos-emos na próxima. Até lá, pois desejo a todos um bom dia. Boa tarde a todos. Então, obrigado pela atenção prestada.